Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Educação Financeira e hoje eu tô vindo aqui fazer esse vídeo para vocês, voltando, né, mais a tese do canal que eu tinha comentado sobre a gente falar mais sobre empresas. E ontem teve um movimento repentino na PetroRecôncavo, que é uma empresa menor de petróleo, né, quando a gente compara com a gigante brasileira que a gente tá acostumada, que seria a Petrobras. Ela teve uma subida repentina aí de 6% quase, né, na data de ontem. E a gente vê que hoje ela já deu uma devolvida um pouco nessa subida, caindo aí quase que 1%, né, dependendo do pico que você puxar aqui. Isso se deu por causa de uma notícia. Então, uma das coisas para você que está querendo investir de verdade, manter uma tese holder, né, comprar ações boas, manter ao longo prazo, realmente ter valorização de patrimônio, uma das regras que você já deveria seguir é você não comprar empresas por causa de manchete de notícia. Então, a gente vê que o mercado, né, é bem irracional, bem impulsivo. Isso aconteceu porque a Citi elevou a Recôncavo à compra com uma visão de mais dividendos e a ação subiu 6%. Quer dizer, você realmente precisa que um banco, alguma casa de análise te diga que é hora de comprar uma ação para você comprar? Será que é esse mesmo tipo de estratégia que você quer seguir na sua carteira a longo prazo? Então aqui nesse vídeo eu vou desenvolver um pouco e eu vou tentar manter esse vídeo mais curto, eu não quero ficar enchendo muita linguiça, mas a gente fazer uma comparação assim da situação atual da PetroRecôncavo e da Petrobras para ver em qual faz sentido você investir. Porque é claro, quando a gente vai falar de qualquer empresa do setor de petróleo, a gente vai inevitavelmente comparar com a Petrobras, né? Que é basicamente aí a blue chip do petróleo brasileiro, então não tem como a gente evitar esse tipo de comparação. E aqui eles dizem que a elevação de recomendação é sustentada pela alta probabilidade de um perfil de fluxo de caixa livre. O que é esse fluxo de caixa livre, esse FCF? A empresa, quando ela está operando, ela sempre vai ter o custo operacional dela, que seria funcionários, maquinário, tecnologia, todo o custo que a Petrobras tem para manter a plataforma rodando, por exemplo. Aí ela vai, vende seu petróleo, aí tem todas as dívidas que ela tem que pagar, né? Pô, conta de luz, conta disso, conta daquilo. E aí esse fluxo de caixa livre é todo o dinheiro que sobra após isso. É importante você entender que esse fluxo de caixa livre ele não pertence inteiro ao acionista. Esse fluxo de caixa livre ele também é usado para pagar os credores, que é quem investe nas empresas, não através da compra de ações do equity, mas quem investe, por exemplo, através de uma compra de debentures, né? A pessoa vai e empresta o dinheiro dela para a Petrobras. Então, desse fluxo de caixa livre, nem tudo é do acionista. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco também. Bom, então aqui eles falam que eles elevaram a recomendação para compra, né? Subiu quase 6%, e aí aqui eles fazem um porém também, que a maioria das pessoas nem lê, né? Compra baseada na manchete mesmo, que é pior ainda, os analistas reduziram o preço-alvo de R$14 para R$13 por ação, devido à provável menor produção de petróleo e gás no próximo ano e maiores despesas de CAPEX. Então hoje a PetroRecôncavo está tendo problema para conseguir elevar sua produção de petróleo, porque a forma que ela opera, na verdade, ela opera em terra, ela não opera igual a Petrobras, que é offshore, né? Tem toda aquela questão do pré-sal, de conseguir extrair lá o petróleo do fundo do mar e tudo mais. Ela usa, na verdade, poços que já foram utilizados pela Petrobras, que é ali na Bahia, no Potiguar, é um tipo de operação de aproveitamento, né? Que é você realmente secar aquela reserva até o final, você se esforçar para extrair tudo que pode ser extraído daquela terra, um tipo de procedimento que uma gigante como a Petrobras não quer se incomodar de ficar fazendo, então eles repassam, né? A Petrobras foi lá, tirou a maioria do petróleo, aí repassa para outra empresa, a empresa compra, tira o máximo que dá para tirar, e aí eles estão tendo dificuldade de aumentar a produção de petróleo. E aqui eles recomendam que a elevação de recomendação é sustentada pela alta probabilidade de um perfil de fluxo de caixa livre se converter em dividendos, que foi o que a gente viu lá em cima, dada a falta de projetos relevantes em andamento e de fusões e aquisições. Então, quando a gente tira todo esse jargonês aqui, né, esse jargão do mercado financeiro, cara, basicamente o que tá falando é o seguinte: essa empresa ela não tem projeto nenhum relevante para expandir, para adquirir um poço novo, para fazer qualquer tipo de crescimento, né, nessa produção dela, e é por isso que provavelmente o caixa vai se converter em mais dividendos, porque se eu tenho um caixa ali que tá sobrando, eu não tenho que pagar nenhum projeto relevante, porque eu não estou investindo em nada. Claro, sobra mais dinheiro para o acionista, mas você percebe que aí você já tem um risco, porque você está investindo numa empresa que não está se posicionando para fazer nenhuma fusão, aquisição, não tem projetos relevantes no horizonte, então tudo bem, ela pode ficar ali gerando aquele caixa, distribuindo para o acionista, mas a possibilidade dela ficar para trás na sua produção de petróleo também é muito grande. E é exatamente o que eles comentam aqui, né, que o banco continua a observar que o aumento da produção permanece um desafio para a empresa, visto que os dados de maio mostram uma queda em relação ao mês anterior. E eles comentam que, por fim, né, eles observam um fluxo de caixa livre para o acionista. Aqui sim é pro acionista, tá? Tá vendo que tem diferença, ó? Não é mais FCF, é FCFE. Então é o que sobra realmente para os acionistas, depois que todos os credores já foram pagos, recorrente de 14% a 13%. Então hoje a gente tem uma estimativa aí de dividendo yield para PetroRecôncavo entre 13% e 14%, que é um número bem agressivo, né? Aí você olha isso aqui e fala, pô, quase 15% de dividendo yield. Será que isso não
não justifica realmente a compra dessa empresa, aí calma aí que a gente vai entrar aqui em alguns poréns, e aí você pelo menos vai sair daqui informado para tentar saber o que fazer com o seu dinheiro. Bom, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: a PetroRecôncavo hoje ela é uma empresa que ela tem 5 anos de IPO. O IPO dela foi feito ali em 2021 e desde que ela fez esse IPO ela trouxe um retorno negativo de menos 26%. Então nos últimos 5 anos que ela esteve em bolsa, ela não chegou a trazer lucro para os seus acionistas. Isso aqui é um ponto interessante que você tem que prestar atenção também. E outro ponto que eles comentaram é que o preço elevado do petróleo deveria suprir essa falta de crescimento da produção do petróleo da empresa, mas a gente vê que o cenário já não é mais esse. A gente tem o cessar-fogo ali, né? O que parece ser o fim do conflito do Trump com o Oriente Médio. A gente sabe que a gente tinha uma alta do petróleo que ela era infundada, né? Então não é porque aumentou demanda, foi simplesmente porque fechou ali o Estreito de Hormuz. Então, na verdade, diminuiu a oferta em vez de aumentar a demanda. E a partir do momento que esse conflito começa a se resolver, a gente já vê uma queda bem expressiva no preço do Brent, que seria o preço do barril do petróleo, que estava atingindo ali 120, 110 e agora já passa a cair abaixo dos $90. Tem algumas coisas que você tem que entender quando a gente compara duas empresas de petróleo, e a primeira seria esse lifting cost, né, que é basicamente o custo que a empresa tem para extrair o barril do chão. Então tem todo o custo aqui do lifting cost, do midstream, do royalties, mas o principal seria o lifting cost mesmo, que é o custo que você tem para realmente conseguir tirar aquele barril do solo, né, ou do mar, seja lá de onde você está tirando, no caso da Petrobras. E a margem aqui em cima seria o que sobra a depender do preço do barril, tá vendo? Perceba que a Petro, ela tem um break-even de $30, ou seja, isso aqui significa que para ela ficar no 0 a 0, não ter lucro e nem prejuízo, o petróleo ele poderia custar $30,61. Para você ver que a empresa hoje ela realmente tem bastante margem, mesmo que o petróleo caia a 31, ela ainda não teria prejuízo. Então nesse quesito, mesmo a queda do petróleo, a gente vê que não seria tão assombroso para a empresa, mas se ela não está conseguindo manter sua produção, se o petróleo cai, aquele yield projetado ele já diminui, entende? Então esse aqui é um dos pontos de atenção, apesar da gente ver que a empresa ela não teria prejuízo caso isso acontecesse. E só para comentar, como a gente está fazendo uma comparação aqui, o lifting cost da Petrobras ele é de 6, tá? Então aqui a gente está vendo um lifting cost de 16 basicamente, enquanto da Petrobras é de 6, é o menor lifting cost do Brasil. O que significa que qualquer subida no preço do petróleo também é muito mais efetiva para a receita da Petrobras do que para a receita da PetroRecôncavo. Porque se eu tenho uma subida do preço do petróleo, né, que é a commodity que eu comercializo, e eu tenho o menor custo do mercado, eu irei lucrar mais por barril do que qualquer outra pessoa também. Em quesito de reservas, a PetroRecôncavo ela também está bem tranquila, tá? Então, apesar dela não estar aí fazendo novos projetos relevantes, como destacou a notícia, a gente vê que suas reservas atuais ainda suportam mais 19 anos de produção, né? O que significa que ela não tá para ficar sem reserva nem tão cedo, né? Então a gente vê que ela consegue manter basicamente esse tipo de extração e esse tipo de dividendo aí por mais 19 anos se a empresa quiser, mas tem aquela questão, quando a gente olha no relatório da Petrobras, que no T26 já perceba a diferença, eles já destacam aqui um monte de aquisições novas que eles estão fazendo, né? Aquisição de 42% na República da Namíbia, na África, aquisição de participação no offshore de São Tomé e Príncipe, na África também, aquisição de 50% no Tartaruga Verde, Spardart e assim por diante, novas descobertas, nova descoberta no pré-sal, descoberta de petróleo de excelente, o campo de Marlim Sul, e ao passo que a PetroRecôncavo está tendo dificuldades para aumentar sua produção de petróleo, a gente vê a Petrobras batendo recordes na produção de petróleo, né? A gente vê essa produção crescendo cada vez mais desde 2024 e eles apresentam novas plataformas que entraram em operação, tá vendo? Como o P78 e o P79 entrou em operação dia 1º de maio, né? Então perceba que o motivo que a PetroRecôncavo, né, está precificando pagar tantos dividendos é porque ela basicamente não está fazendo novas aquisições, ela é uma empresa que ela está meio que estacionada, e aí uma coisa que é interessante a gente calcular é o seguinte, a gente viu que o fluxo de caixa que realmente está sobrando para o acionista, né, da PetroRecôncavo é em torno de 13 a 14%, mas quanto que sobra para a Petrobras? Bom, para calcular isso aqui na verdade é mais simples do que parece, tá? Então a gente pega o fluxo de caixa livre de 2025, que foi basicamente aqui 90 bilhões de reais, e a gente soma aqui esses financiamentos líquidos, o que não vai dar muita coisa, né? Vai dar 688 milhões e a gente subtrai as amortizações de arrendamento, que vai ser menos 52 bi, tá vendo? Pô, por que a gente tá tirando isso aqui? Porque essa amortização de arrendamento é basicamente as dívidas, né? Aquilo que eu comentei com vocês, que é a parte que vai pros credores e não pro acionista. Bom, então a gente vê aqui 91,6 bi, né? Com 688 milhões que tá ali em cima, vai dar 92 bi, basicamente. Então a gente pega esse 92 bi
e subtrai os 52 bi dos arrendamentos, sobra 40 bilhões. Pô, agora como que eu descubro qual que é a porcentagem, né? Então aqui a gente tem o fluxo de caixa que está sobrando para o acionista na Petrobras, em 2025 foi 40 bilhões, mas como que eu encontro a porcentagem, né? Igual tá aqui na notícia. É muito simples, você pega esse 40 bilhões, aí você vem aqui na Petrobras e você divide pelo valor de mercado, tá vendo? Que são aqui 565 bilhões, basicamente. Então a gente divide por 565 bilhões, multiplica por 100, né, para encontrar a porcentagem. Então hoje a gente vê que o fluxo de caixa livre disponível ao acionista que a Petrobras está tendo é de 7%, ou seja, metade do que a PetroRecôncavo está tendo. Inclusive, o que é muito curioso, se você fizer o cálculo, é que a política de dividendos da Petrobras é que ela distribui 45% do seu fluxo de caixa livre, tá? Então, se a gente fizer aqueles mesmos 90 bilhões vezes 45%, a gente encontra aqueles mesmos 40 bilhões, tá vendo? O que demonstra que desse fluxo de caixa livre ao acionista, que a Petrobras está tendo de 7%, ela tem distribuído ele basicamente inteiro. Então, eles já fazem esse cálculo de 45% em cima do fluxo de caixa livre, porque eles sabem que 45% já é mais ou menos o que sobra após o pagamento dos credores, e eles distribuem basicamente tudo pra gente. Bom, então vamos lá, agora chega a parte que eu dou minha opinião. Expliquei pra vocês que o mercado tá precificando aqui dividendos entre 13% a 14% na PetroRecôncavo, porque ela tem um fluxo de caixa ao acionista maior do que a Petrobras nesse momento, mas você precisa entender que ela tem isso porque ela não está fazendo aquisições nem investimentos relevantes. Hoje na Petrobras, mesmo que você tenha um retorno que seja de apenas 7%, ou seja, metade, né, do retorno esperado na PetroRecôncavo, você está comprando uma empresa que ela já é padrão de mercado, você está comprando uma empresa que ela tem vários e vários novos projetos e novas plataformas todo trimestre, a Petrobras está investindo em alguma coisa nova, está aumentando a sua produção, então a gente sabe que no longo prazo a Petrobras vai crescer muito mais que a PetroRecôncavo e vai chegar um momento que você que compra a PetroRecôncavo hoje só para receber o dividendo, você vai acabar ficando estagnado. E aí eu sei que algumas pessoas podem dizer, pô, eu posso comprar as duas, a Petrobras pro longo prazo e a PetroRecôncavo para receber dividendo agora. Cara, poder você pode, mas eu não recomendo você fazer isso porque existe algo, quando você monta uma carteira de ações, que se chama correlação negativa, que é você evitar ter vários ativos de empresas que estão expostas ao mesmo setor, porque se o petróleo cair, as duas ações caem, se o petróleo subir, as duas ações sobem, só que normalmente a empresa menos eficiente vai subir menos, que é o caso da PetroRecôncavo. Então lembra que eu comentei com vocês no começo do vídeo, caso haja outra disparada do petróleo, a tendência é que a Petrobras ela se beneficie muito mais do que uma empresa como a PetroRecôncavo, porque ela tem o menor lifting cost e ela tem a maior produção, então as margens dela são bem maiores, e aí ela vai conseguir remunerar o acionista mais do que uma empresa menor conseguiria, entende? Independente de qual você escolher investir, pô, se você olha aqui para a PetroRecôncavo hoje, você acha que tá muito barato pelo dividendo que vai pagar, né? Já precificou aqui 12% no último ano aí, e você acha que compensa, eu recomendo pelo menos que você escolha uma só para investir, porque aí você não fica com duas ações que são expostas à mesma commodity. Ah, mas banco o pessoal compra, coloca um monte, né? Mas banco é bem diferente, porque banco, por exemplo, cada um tem um setor de atuação, né? O Banco do Brasil atua no agro, o Itaú já vai atuar em algo completamente diferente, o Banco BMG é mais consignado, então os bancos, na verdade, apesar de todos serem bancos, você consegue uma boa diversificação no setor que você se expõe, dependendo do banco que você compra, e até num caso, né, de comparar outras empresas de commodity, como por exemplo, Semini e Vale, eu teria as duas na carteira, porque apesar das duas serem expostas a commodity de ferro, já são teses diferentes, onde a Vale também está trabalhando com ouro, com níquel, com cobre, então já são medidas diferentes, né? Quando a gente fala de petrolíferas, eu particularmente não teria mais de uma na minha carteira. E outra coisa que eu acho importante apontar para vocês também é que, como a empresa não está fazendo investimento, está sobrando muito dividendo para acionista, ela está distribuindo, tudo bem, mas eu quero que vocês separem na data com, que é a data que a empresa está anunciando esses proventos, e a data que ela está fazendo o pagamento. Ou seja, ela não está tendo no que usar esse caixa, então ela realmente coloca aqui para distribuir, só que para ela não ficar completamente desfalcada de caixa, caso ela tenha algum custo inesperado, com um capital de giro, ou algum investimento novo que ela queira fazer, perceba que ela move o pagamento do dividendo, cara, até 2 anos na frente, olha isso. Teve um dividendo da PetroRecôncavo agora que ele foi anunciado dia 8/1 desse ano, e ele vai ser pago 31/12 de 2028. Outro também que foi anunciado 8/1 de 2026, que vai ser pago 31/12 de 2027. E aí anunciou nessa mesma data também, né, outro provento de 34 centavos, que vai ser pago só no final do ano. Então perceba que apesar da empresa estar pagando muito bem, ela fica jogando as datas lá para frente, porque aí ela consegue manter esse dinheiro em caixa, consegue deixar render na Selic, né? Como ela está distribuindo o dinheiro inteiro, se ela move a data de pagamento mais para frente, ela consegue manter esse dinheiro com ela, caso ela precise, e ela não fica com caixa completamente desfalcado.
E aí eu quero propor uma pergunta para vocês, né? Por isso que eu falei que, na minha opinião, eu ainda acho que compensa muito mais a Petrobras, mesmo que esteja sobrando apenas metade, né, do proporcional para o seu acionista comparado com essa empresa. Porque aqui, se você entra hoje buscando uma tese de dividendo, uma tese aí de fluxo de caixa, né? Pô, vou investir nessa empresa que é menor, acho que a longo prazo vai crescer bastante. Primeiro que já é mais difícil isso acontecer, porque é uma empresa que não trabalha com offshore, né? É uma empresa que trabalha realmente somente a terra firme, impostos que já foram descartados por empresas maiores, então é difícil esse tipo de empresa realmente apresentar um crescimento mais específico. E ainda assim, se você comprar, falar, não, eu quero comprar por causa do dividendo, vou deixar a Petrobras de lado porque aqui tá pagando o dobro. Cara, isso aqui não se torna exatamente fluxo de caixa, né? A partir do momento que a empresa tá anunciando um dividendo em um ano e pagando daqui 2, 3 anos, eu não consideraria isso aqui exatamente fluxo de caixa, não vai ser tão útil assim. Então você tá comprando essa empresa que não tá conseguindo subir a sua produção de petróleo, você tem uma empresa que ela tem uma tese limitada porque ela opera na terra, impostos que já foram descartados, e apesar dela estar pagando o dobro de dividendo, ela está espaçando tanto o seu dividendo que eu preferiria muito mais comprar uma Petrobras, mesmo que o fluxo de caixa hoje seja metade do que eu conseguiria aqui, proporcionalmente ao dinheiro que eu pago, porque eu sei que a longo prazo a Petrobras está cheia de projeto, ela vai crescer numa taxa muito mais acelerada e qualquer subida que tiver no petróleo, a Petrobras também se beneficia muito mais, entende? Mas aí não sou para eu decidir, né? O dinheiro é seu, você faz o que você quiser, eu só vim aqui para explicar para vocês a situação. Eu achei interessante que subiu aí depois dessa notícia, quis explicar aqui algumas coisas para vocês e dar a minha opinião na situação, tá? Então só toma cuidado, é uma coisa que eu diria nesse vídeo aqui, com essas questões de ficar comprando por causa de manchete, por causa de notícia, principalmente por causa de manchete, sem ler a notícia inteira, né? Porque se você leu pelo menos o resto da notícia, fica claro para você que existem alguns problemas aqui que eles estão precificando com a menor produção do petróleo e tudo aquilo que eu comentei, né? Sem a empresa ter investimentos bons à vista também. Então eu particularmente preferiria muito mais manter a Petrobras como tese mesmo de petróleo, e como eu comentei com vocês, como eu acho correto em uma carteira você só ter uma empresa de petróleo mesmo, cara, seria muito difícil eu querer trocar a Petrobras por outra empresa, mesmo que ela seja estatal, que ela tenha os problemas dela. Petrobras é Petrobras, cara, é muito difícil você querer, né, ignorar para escolher uma outra empresa de petróleo. Bom, gente, mas para esse vídeo foi isso. Se você gostou, achou interessante, deixa seu like aí, seu comentário, comenta aí abaixo se você concorda, se você discorda, se você tem alguma dessas duas empresas em carteira, e até o próximo vídeo.